Lorival Santana, para poder, o nosso analista aqui de internacional, para trazer mais detalhes, né, sobre todo esse cenário lá no Oriente Médio, porque com essa recusa de Trump, o conflito agora entre Irã e Estados Unidos é retomado, Lorival? O que a gente pode esperar pelas próximas horas? Boa noite, Débora. Bom, o presidente Trump está deliberando exatamente sobre isso. Ele ouve duas fontes bastante diferentes, com visões opostas sobre esse tema. De um lado, figuras influentes como o senador Graham Lindsay, que é amigo pessoal do Trump, está a todo custo tracionando a ideia de que é preciso terminar o serviço no Irã. Essa também foi uma expressão usada pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, com quem o Trump conversou hoje pelo telefone. De outro lado, existem figuras também muito importantes, como o secretário do Tesouro, Scott Bessent, a chefe de gabinete da Casa Branca, Susan Wiles, muito influente também, que argumentam que essa guerra ela não interessa ao governo Trump, não interessa aos republicanos nem aos Estados Unidos. Então, o Trump vive esse dilema e a gente vê constantemente mudando de posição de um lado para o outro, em parte pela influência desses interlocutores, em parte também pelo próprio conflito interno que o Trump vive. De um lado, o interesse, claro, de vencer, de não ter uma derrota muito severa no dia 3 de novembro, nas eleições que renovam toda a Câmara, 1/3 do Senado. Mas, de outro lado, deixar uma marca definitiva, não ficar reconhecido como o Trump always chickens out, né? O Trump sempre amarela, isso o incomoda bastante. Ele foi para essa guerra para deixar uma marca na história e não para aceitar um acordo que é muito parecido com aquele que o Barack Obama firmou em 2015 e que o Trump rompeu em 2018. Então, ficaria uma sensação de gratuidade, de frivolidade, de irresponsabilidade até ir para guerras como essas que foram feitas no ano passado e, sobretudo, neste ano, para depois aceitar condições parecidas com as que havia antes e, ainda por cima, com o fechamento do Estreito de Hormuz. Porque uma das condições que o Irã impôs hoje é que ele continue tendo uma gestão sobre o Estreito de Hormuz. Isso nunca tinha acontecido antes, sempre foi uma navegação livre. O Irã também exige o fim das sanções, enfim, e todas as condições e um compromisso para que não haja mais guerras contra agressões contra o Irã. A gente não tem detalhes ainda sobre a posição do Irã em relação ao programa nuclear do Irã. A gente sabe que o Trump desejaria que nunca mais o Irã tivesse o direito de desenvolver o seu programa nuclear e o Irã vem negociando uma moratória. Tinha oferecido 5 anos, depois aparentemente tinha aceitado a ideia de 10 anos. O vice-presidente americano J.D. Vance tinha falado em 20 anos, mas o Trump está meio recalcitrante em relação a isso, querendo realmente impedir o Irã de ter um programa nuclear. Essa parte ainda não está muito clara e esse tipo de detalhe está sendo discutido ainda no interior da Casa Branca, enfim, o Trump com seus principais assessores para tomar uma decisão exatamente para responder à sua pergunta. Agora seria a hora, então, de retomar as ações militares ou de tentar fazer uma contraproposta, argumentar que, na verdade, existe um caminho para uma negociação. O Trump não tem nenhuma saída boa para ele nesse caso. E vem aí, no meados da semana, a reunião dele com o Xi Jinping. E eu tenho dito que, antes dessa cúpula, não haveria, o Irã não ofereceria aos Estados Unidos uma saída honrosa desse conflito, exatamente porque a China tem uma enorme influência sobre o Irã e também sobre o Paquistão, que é o mediador do conflito, e tem, portanto, um poder de arbitragem sobre esse conflito. Então, Xi Jinping vai exercer esse poder nas negociações que terá com Trump em relação a acesso aos chips mais avançados da NVIDIA, por exemplo, em relação às tarifas que ainda estão lá em vigor, embora menores, mas ainda estão em vigor, e em relação à questão dos minerais críticos, como que o Trump terá acesso a esses minerais críticos, o que ele vai fazer com eles, vai produzir armas para um dia usar contra a China e sobretudo, a questão de Taiwan.
há uma expectativa de fontes de que os Estados Unidos, o Trump, pode fazer um movimento na direção de uma forma um pouco mais, de ser mais flexível em relação a Taiwan, não defender de forma tão rigorosa a autonomia de Taiwan, não ser tão duro em relação às pretensões de Xi Jinping de controlar Taiwan. Então, isso é que vai ser o grande ponto de barganha entre eles.